Dando continuidade aí ao estudo das equações de primeiro grau com duas incógnitas, hoje a gente vai falar sobre gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ok? Então, vamos à aula. Vamos falar sobre gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Mas antes de falarmos disso, é necessário que a gente veja a parte de plano cartesiano, ok? Que é justamente o que a gente vai precisar para fazer esses gráficos. Então, vamos reforçar aqui essa parte de plano cartesiano. Dois eixos perpendiculares, ou seja, vão formar 90 graus entre si, que se cruzam num ponto denominado origem das coordenadas, ou simplesmente origem, determinam um plano denominado plano cartesiano. Então, o que está sendo dito aí é exatamente isso aqui. Essas duas setas que a gente nomeou aqui de eixo X e eixo Y, eles recebem outros nomes, como o eixo X ele é o eixo das abscissas e o eixo Y ele é o eixo das ordenadas. Quando a gente coloca esses dois eixos que formam 90 graus aqui no plano, ele divide aqui o plano em 4 regiões. Cada uma dessas regiões são chamadas de quadrantes. E veja que a posição de cada quadrante varia de acordo com o sentido anti-horário, ou seja, ele se movimenta, a gente faz a contagem dos quadrantes no sentido contrário ao sentido do relógio, ok? Então a gente começa por aqui. Essa parte aqui é chamada de primeiro quadrante, depois segundo, terceiro e quarto quadrante, nessa ordem, ok? Então este aqui é o nosso plano cartesiano. Quando a gente vai colocar algum ponto nessa região, em qualquer uma das regiões, a gente escreve esse ponto dessa maneira aqui, ó. Este é o ponto, chamei de ponto P. As coordenadas desse ponto são A e B, certo? Primeiro vem quem? A coordenada em X, né? O valor em X. A localização do número no eixo X. E depois vem a localização do número no eixo Y, que no caso aqui foi B, ok? Então a gente vai fazer esse processo para localizar pontos. Então vai ser necessário que a gente enumere o eixo X e enumere o eixo Y, né? Então vamos lá então localizar alguns pontos que é possível de se fazer, certo? Então veja bem. Os pontos são sempre dessa forma aqui, ó. X, Y. Como é que a gente vai marcar esses pontos? Marca-se, eu borrei aqui, mas marca-se o ponto localizando primeiro o valor de X e depois o valor para Y. Então primeiro vamos fazer a enumeração aqui, né, dos eixos. No caso eu vou usar a régua. Vou posicionar aqui a régua do zero, né? E a cada centímetro vou marcar aí os valores, né? Já tinha marcado 2 aqui inicialmente. O 1 e o 2, 3, 4. E eu numero aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Por que eu numero nessa parte? Porque essa parte aqui do eixo são os números positivos. Uma vez que aqui é a origem é 0. Então o outro lado agora são os negativos. Aqui, esse primeiro centímetro é o menos 1, segundo centímetro é menos 2, terceiro centímetro é menos 3. Eu vou sempre estar enumerando dessa forma aqui. A mesma coisa vai ser válida para o eixo Y. Vou colocar ali no 0. E no primeiro centímetro acima do eixo X, que é o positivo, é o 1. Depois o 2. Depois o 3. Depois o 4. Sempre com o mesmo espaçamento. E aqui embaixo os negativos, né? Primeiro centímetro, menos 1. Menos 2. Menos 3. Vai ficar a leitura correta, né, dos números. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim segue. A mesma coisa para o eixo Y, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, assim segue. Pronto.
Com isso a gente vai conseguir marcar esses pontos aqui. Ó. Como é que a gente vai marcar? Né? Primeiro ponto é o ponto A. O ponto A de coordenadas 2 e 3. Primeiro valor para 2, então eu localizo o 2, 2 está aqui. E depois o 3, que é para o Y, localizo o 3 no Y, está aqui. O que é que eu vou fazer para marcar esse ponto? Vou usar a projeção. Então eu vou pontilhar aqui, ó, até chegar no 3. Aqui no 3 também do mesmo jeito. Para chegar no 2, interseção é o ponto. Esse é o nosso primeiro ponto, ponto A. Ponto B, menos 1 e 4. Menos 1 para x, menos 1 está aqui, e 4 para y está aqui. Então, vou fazer a projeção de novo. E agora para o 4, gerando esse ponto aqui, que é o ponto B. Agora o ponto C, 3 e menos 2. 3 para x, menos 2 para y. Fazer a projeção até chegar ali na altura do 2. Aqui no 2 também, ó. Até chegar no 3. O ponto é este aqui, é o ponto C. Ponto D, 3 e 0. Quando uma das coordenadas for 0, a gente vai marcar o ponto no valor do outro, né? A gente vai marcar o ponto sobre o eixo no valor dele. Então, como aqui o ponto é 3, é o valor de x, então a gente vai marcar o ponto no eixo x no valor 3. Então, aqui é 3, este é o ponto, ponto D. Já o ponto E é o contrário, né? D era 0 no y, no E é 0 no x. Então, a gente vai marcar o ponto no menos 2, né? No eixo y no valor menos 2. Eixo y menos 2, aqui, ó. Então, aqui é o nosso ponto E. E o ponto F, menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Menos 2 para x, menos 2 para y. Vou fazer projeção. Agora para o menos 2 no y. Gerando ponto aqui. Esse será o nosso ponto F. Certo? Então é dessa maneira que a gente localiza pontos no plano. Bom, agora sim a gente vai poder fazer, né, o gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então veja bem, já tenho quase tudo feito aqui já, né? Consideremos a equação x mais y igual a 2, então a equação é esta. Depois que a gente tem essa equação, a gente consegue escrever algumas soluções, ou seja, a gente atribuir valores para x e para y de modo que essa soma seja 2. E eu coloquei 5 valores aqui, ó. 1 e 1, pois eu sei que 1 mais 1 é 2. 0 e 2, pois eu sei que 0 mais 2 é 2. 2 e 0 também a soma é 2. Menos 1 e 3, essa soma também é 2. E 3 e menos 1, a soma é 2. Ah, professor, mas esses pontos não são iguais? Tipo 0 e 2, 2 e 0? Não. No plano cartesiano eles ficam com uma posição diferente. Nunca serão iguais, ok? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar esses pontos que são soluções dessa equação no plano cartesiano. Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, né? No exemplo anterior. Então prestem atenção. Primeiro ponto é 1 e 1. Então eu vou fazer aí a projeção do valor do x, que é 1, pontilhar, com o valor do y, que também é 1. Assim nasce o ponto aqui, ó. Primeiro ponto, ok? Segundo ponto é 0 e 2. 0 para x, 2 para y. Como o x é 0, o ponto fica no valor de 2 no eixo y. Então no eixo y, o ponto fica aqui, ó, no valor 2. Próximo ponto é o contrário, 2 e 0. Significa que o ponto vai ser marcado no valor 2 no eixo x. No eixo x, valor 2 aqui, ó. Agora ó, o ponto menos 1 e 3. Menos 1 para x e 3 para y. Então vou marcar aqui, vou projetar menos 1 e 3. Ponto colocado lá. Já tenho 4 pontos, falta um quinto ponto, né? Quinto ponto, 3 para x e menos 1 para y. Então 3 para x aqui, menos 1 para y aqui. Vou projetar o ponto. Marca o ponto. Pronto. Como será o gráfico dessa
das soluções de equação, né? O gráfico é justamente a reta que vai passar por todos esses pontos que você coloca, certo? Se colocando a régua aí você já percebe que vai formar uma reta, então tá certo. Por acaso, caso haja de algum momento você for fazer a reta e um ponto não coincidir com a reta, porque você possivelmente errou os cálculos. Ok? Por que eu digo isso? Vou colocar aqui a reta logo. Porque o gráfico das soluções de qualquer equação de primeiro grau com duas incógnitas é sempre uma reta, sempre. A qualquer posição ela pode tomar aqui, mas sempre vai ser uma reta. Então tá aqui os pontos, ok? Esta reta em azul é chamada de gráfico das soluções, ok? Isso aqui é o nosso gráfico das soluções. Então isso que a gente vai estar fazendo toda hora, toda vez que a gente pegar uma equação e pedir para esboçar o gráfico das soluções ou representar geometricamente. Então já fiz aqui, né? O que eu falei neste antes foi isso aqui, ó. A união de todos os pontos forma uma reta, ok? Sempre uma reta, que é chamada de gráfico das soluções. Então a gente vai estar trabalhando com o gráfico das soluções, que é justamente fazer essa reta. Só que para fazer essa reta eu utilizei 5 pontos, não foi isso? A pergunta que é feita agora é: mas quantas soluções devo escrever para construir o gráfico das soluções de qualquer equação de primeiro grau com duas incógnitas? Veja bem, lá em geometria diz o seguinte: a reta ela é definida por 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, por exemplo aqui, ó, só vai haver uma única reta que vai passar por esses 2 pontos e não vai haver mais nenhuma outra. Então, lógica agora, aplicando o conceito de lógica, né? Se as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas formam uma reta e eu coloquei 5 pontos aqui, será que seria necessário esses 5 pontos mesmo para fazer esse gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Não. Como eu falei agora, eu só preciso de 2. Ou seja, eu só vou precisar encontrar duas soluções para fazer o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, a resposta para essa pergunta que a gente vai tomar como conhecimento para a gente fazer futuros gráficos é que a gente precisa apenas de duas soluções, certo? Vou colocar aqui, precisamos apenas de duas soluções. Pronto. E é isso que a gente vai utilizar. A gente vai precisar apenas achar duas soluções, né? Ou seja, dois pares ordenados. Primeiro exemplo aí. Vamos fazer o plano cartesiano, o gráfico para esta equação dada, né? 2y mais x igual a 5. Como é que eu faço para achar as soluções, duas soluções? Eu posso fazer pela lógica, né? Pensando em números cujo isso aqui dê 5. Por exemplo, se o y for 1, né? Se o y for 1, olha só, vou fazer aqui, ó, os cálculos, né? Para y igual a 1, aí eu vou ficar com 2 vezes 1 mais x igual a 5, ok? Resolvendo isso, fico com x igual a 5. 2 vezes 1 é 2, passa para lá, menos 2, né? X é 3. Então, quando eu tenho y1, x é 3. Eu tenho já um par ordenado aqui, ó. Par ordenado, quanto é? O valor de x primeiro, que é 3, depois o de y, que é 1. Então, primeiro par. Então, eu só preciso agora de mais outro par para fechar, né? Então, vou fazer aqui para y igual a 2 agora. Para y igual a 2, eu vou ficar com 2 vezes 2, né, substituindo, mais x igual a 5. Resolvendo, isso aqui vai dar x igual a 5, né? Menos 2 vezes 2, que é 4, passa para lá, menos 4. X é 1. Então, qual é a solução aqui? x1, y4. Pronto. Consegui meus dois pontos. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o plano cartesiano, né? Para colocar esses dois pontos. 3 e 1 e 1 e 4. Então, x aqui, y aqui. Vou colocar agora, vamos fazer a separação aqui direitinho, ó. Posicionar o 0 e 1 centímetro para cada. 1, 2, 3. Do outro lado, né? Menos 1
menos 2 e menos 3, que é o terceiro aqui. No eixo Y do mesmo jeito, posiciono o 0 aqui, ó. É aqui 1, aqui 2, aqui 3, lá em cima 4. Embaixo, né? Menos 1, menos 2. Pronto, vamos colocar esses dois pontos agora no plano. 3 e menos 1. 3 para x, 1. 3 menos não, desculpe. 3 e 1, 3 para x e 1 para y. 3 para x está aqui, 1 para y está aqui. Faz as nossas projeções para marcar o ponto. Faz esse pontilhamento. Ponto daqui, ó. Primeiro ponto. O outro ponto, 1 e 4. 1 para x, 4 para y, lá em cima. Então, projeta, né? Projetando aqui direitinho, com a régua. E 4 aqui. Ponto aqui, ó. Pronto. Já tem os dois pontos. Basta fazer o quê? Traçar a reta, ó. Coloca a régua direitinho em cima dos dois pontos e colocar de outra cor o gráfico, né? Feito. Tá aí essa reta que é o gráfico para a equação 2y, quer dizer, mais x igual a 5. Colocar aqui a equação 2y mais x igual a 5. Feito. É dessa maneira que eu vou estar fazendo sempre. Exemplo 2, do mesmo jeito, né? Representar geometricamente é fazer o esboço do gráfico, certo? É outra maneira de a gente falar que você precisa construir o gráfico. Então vamos construir o gráfico dessa equação agora. A gente vai encontrar duas soluções para ela, certo? Y menos 4x que dá 0. Vou fazer primeiro aqui, ó, para x igual a 0. Fica mais fácil, né? Para x igual a 0, isso aqui vai zerar. Eu vou ficar com y menos 4 vezes 0 igual a 0. 4 vezes 0 é 0, né? Eu fico com y menos 0 igual a 0, logo y é 0. Ok? Então eu vou ter o ponto aqui 0 e 0. 0 para x, 0 para y. Agora eu vou encontrar outra. Eu vou fazer para x igual a 1. Então eu vou ficar com y menos 4 vezes 1 igual a 0. 4 vezes 1 é 4. Como é negativo, fica y menos 4 igual a 0. Passa o 4 para lá, a gente conclui que y é igual a 4. Uma vez que o 0 é nada, né, gente? Qual é o ponto aqui? O ponto é 1 para x, 4 para y. E eu não posso inverter a posição. Se colocar 4 e 1, vou marcar errado lá no plano. Então, tenho dois pontos. De novo, né? Faz o plano cartesiano. Essas duas retas. Para o y precisa ter o 4, né? Porque é o maior valor para y. Eu tenho 0 e 4. Para o x, o maior valor é 1. Então, eu não preciso marcar tantos valores aqui. Ok? Vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3. Do outro lado, menos 1, menos 2, menos 3, né? Basta a gente escrever. No eixo y, do mesmo jeito, posicionar aqui o 0. 1, 2, 3, 4. Embaixo, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4. Marco os dois pontos. Primeiro ponto, 0 e 0. 0 e 0 é a origem, é aqui, ó, que é o 0. E o outro ponto, 1 e 4. 1 para x, 4 para y, faz a projeção. Vai até lá em cima, ó, pontilhando. Por 4, vai dar aqui. Ponto, feito. Qual é o gráfico? É a reta que vai passar por esses dois pontos, né? Então, basta colocar a nossa régua em cima desses dois pontos e, ó, gráfico feito. Qual é o gráfico dessa função? Função não, desculpe. O gráfico dessa equação é y menos 4x igual a 0. Beleza? Pronto. Então, esta é a nossa aula sobre plano cartesiano, né? A gente precisa compreender o plano cartesiano para fazer o gráfico. E o gráfico das soluções de uma equação, né? A gente encontra duas soluções, a partir de duas constrói-se o gráfico. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês consigam resolver exercícios com base nessa aula e até uma próxima aula.